Deixa a sua Bíblia aberta em Gálatas 1 e olha para mim. Todo mundo. Antes nós irmos para a palavra, deixa eu te falar uma coisa. Deus quer que você tenha um culto produtivo. Amém? O que é um culto produtivo? É um culto onde você entrega, mas onde você também recebe. Amém? Deus quer que você consiga encher a presença dEle de adoração, mas consiga receber a presença dEle no seu coração. Uau! Uau! E para você prestar um culto produtivo é só pelo Espírito. Você não vai fazer isso só na sua carne. A sua carne, ela rouba você de entregar o melhor para Deus. E eu falo, se você não está conseguindo se envolver com a presença, você tem chaves espirituais para liberar o Espírito Santo na sua vida. Amém? Querido, não é porque tem gente cantando aqui em cima que você tem que cantar. Se você não sabe o que fazer, ora, mas faça alguma coisa. Amém? Amém? Se envolva com o culto. Deixa ele ser produtivo para você. Porque, querido, você não pode entrar e sair dessa porta e ser a mesma pessoa. Tem quanto tempo que você está aqui? 10 anos. Você continua com os mesmos problemas de 10 anos atrás? Então você está vindo para cá e não está sendo produtivo o que você está fazendo. Porque tem que haver mudanças, amém? Amém. Deixa eu aberto aí em Gálatas 1. Tá, então continua olhando para mim que nós vamos ler daqui a pouco. Nós vamos ler só o verso 10. Agora preste muita atenção. Se você é alguém que busca aprovação ou aceitação de homens, você terá extrema dificuldade para andar com Deus e viver livre. Nessa noite eu quero falar sobre isso, porque todos nós, sem exceção, todos os que estão aqui, sem exceção, do mais carnal ao mais espiritual, em algum momento, em algum nível, em alguma área da sua vida, busca aceitação e aprovação de homens. Ah, pastor, não busca. Busca. Quer ver uma coisa? Por que você tem tanto desejo de ser alguém na vida? Porque você está buscando em algum nível aceitação e aprovação de homens. De alguma forma você está querendo com que homens te aplaudam. De alguma forma você está querendo que homens te glorifiquem. Você precisa de um diploma para que as pessoas reconheçam você, para que elas aceitem você. Amém? Para Deus você não precisa de nada disso. Você só precisa ser aprovado por Ele, e Ele vai te aprovar diante dos homens. Só que, querido, se você é alguém que busca agradar homens e ser aprovado por eles, você corre o risco de perder a sua liberdade. E liberdade é um negócio valioso. Por que é valioso? Porque custou a vida de Jesus. E não existe nada que possa pagar o sacrifício de Cristo. Se não tem nada que possa pagar o sacrifício de Cristo, não tem nada que possa comprar a sua liberdade. Então a liberdade é algo pelo qual você deve lutar com todas as suas forças para que você não as perca, ou não a perca. E quando você é alguém, querido, que está buscando ser aceito por pessoas, ser aprovado por pessoas, você está correndo o risco de ficar na mão de pessoas. E quando você fica na mão de pessoas, você perde a sua liberdade. Liberdade é algo que você não pode perder, amém? Agora, veja, pensa comigo.
Se viver livre de si mesmo já é um desafio, não é um desafio? Imagina você ter que viver livre da aprovação de homens. Olha o desafio que você tem. Meu irmão, você já tem uma dificuldade tremenda de viver livre de si mesmo, agora tem que viver livre de homens? Quando você busca o favor de homens, é nesse lugar que você vai viver, nas mãos deles. Deus não te chamou para estar nas mãos de homens. Amém? Amém? Mãos de homens não foi feito para você ficar nelas. Pastor, então para que serve as mãos dos homens? Só para me apontar aonde eu devo ir. Você não tem que estar aqui, meu irmão, comendo na mão de ninguém. Amém? Agora, quando eu falo, querido, para você não buscar aprovação de homens, escute, eu não estou falando que você tem que ser alguém desagradável, que você só tem que fazer as coisas que as pessoas vão reprovar. Já viu que tem pessoas que é birrenta, né? Ela sabe que tem coisas que você faz que não agrada a elas e você vai e faz. Tem pessoas que fazem as coisas só para desagradar os outros. Não estou falando que você tem que ser desagradável, porque também é ruim você viver com alguém que é desagradável, não é? Você conhece alguém assim? Que é ruim estar na presença dela? Não é esse tipo de pessoa que você tem que ser, mas você precisa ser alguém livre, diga livre, da mão dos homens. Guarda isso, amém? Agora, querido, ouça o que eu vou te dizer aqui com muita atenção. Quando eu falo de você viver livre da vontade dos homens, eu não estou me referindo àquilo que... Eu estou me referindo você viver para aquilo que agrada a Deus. Porque, querido, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que abdicar e abrir mão em favor de pessoas. Muitas vezes você vai ter que fazer o que você não quer, em favor do outro. Quando eu falo de você não viver na vontade dos homens, eu estou querendo dizer que você tem que aprender a viver na vontade de Deus, porque Deus te levará a fazer exatamente o que você precisa, e não aquilo que os homens querem que você faça. Meu irmão, uma das coisas mais difíceis que tem, uma das maneiras mais difíceis que tem para se viver, é viver fazendo aquilo que os outros querem. É viver tendo que agradar os outros, é viver tendo que fazer a vontade dos outros. Você é chamado para fazer a vontade de Deus. Se você fizer a vontade de Deus, fazer a vontade dos homens é consequência, porque você vai fazer a vontade para os homens, mas não a vontade que eles querem, mas a vontade que Deus direcionou você para fazer. Você não precisa ser rebelde. Ah, o pastor está falando que eu não tenho que agradar os homens, então eu vou ser rebelde. Não, você não precisa ser rebelde. Você não precisa ser insubmisso. Você tem que aprender a se sujeitar quando for preciso. E sujeitar, querido, é abrir mão da sua vontade. Eu não estou falando de rebeldia. Eu estou falando para você não tomar o que os homens querem quando isso vai contra a vontade de Deus para a sua vida. Porque muitas vezes, querido, as pessoas vão desejar que você faça o que elas querem. E se você está fazendo o que elas querem, você precisa ter muito cuidado para você não estar fazendo aquilo que Deus não quer. A vontade das pessoas, querido, é enganosa. Talvez, na sua tentativa de ser aceito pelas pessoas, te faz querer agradar as pessoas. E talvez quando você agrada as pessoas, você desagrada a Deus. Quer ver uma coisa? Às vezes para você se adaptar a lugares, ambiente de igreja, isso é terrível para acontecer. A pessoa chega na igreja e ela quer se adaptar ao lugar, ao ambiente da igreja. Aí sabe o que ela faz? Ela acaba abraçando o que os outros
impõe para ela. Para ela ser aceita naquele ambiente, ela acaba se moldando à vontade das pessoas. Deus não te colocou aqui para você ser moldado à vontade das pessoas. Você, querido, presta atenção, irmão. A igreja não gira em torno da vontade de homens, a igreja é guiada pela vontade de Deus. E a vontade de Deus te leva a contribuir com pessoas. Se você está aqui, querido, você não tem que ficar tentando, sabe, se ajustar ao que eu quero. Preste atenção. Eu vou ter muito cuidado para dizer o que eu vou dizer. Porque, querido, eu não só preciso ter o cuidado para entender a palavra e transmitir para você, mas depois ter que explicar para você não entender errado e depois só fazer besteira. Ser rebelde, ser desobediente, ser insubmisso, não se sujeitar às pessoas. Mas você não está aqui para fazer a minha vontade. Você está aqui para fazer a vontade que eu transmito de Deus para a sua vida. Às vezes, querido, você vai ouvir algo de mim que é diferente do que você está ouvindo de Deus. Você vai fazer a vontade de quem? A mim ou de Deus? Ah, mas você é o pastor. É para mim que você vai prestar conta ou é para Deus que você vai prestar conta? Se Deus mandar você se sujeitar, se sujeite. Mas se Ele disser para você o que você tem que fazer, é o que Ele está te dizendo. Porque não é a minha vontade que guia a igreja, é a vontade dEle. Amém? Embora a igreja seja composta por pessoas, quem dita? É homens ou é o Espírito Santo? Agora preste atenção. Deus não abre mão da sua liberdade, irmão. É inegociável. Irmão, luta com unhas e dentes com qualquer pessoa. É isso mesmo que você está ouvindo que eu estou te dizendo. Luta com unhas e dentes com qualquer pessoa que queira roubar a sua liberdade. Não estou falando de você ser ofensivo, não estou falando de você maltratar pessoas. Não interpreta o que eu estou dizendo aqui de maneira errada. Quando eu falo para você lutar com unhas e dentes por sua liberdade, significa você pegar a palavra, aquilo que a Bíblia diz ao seu respeito, e ficar com aquilo que Deus está dizendo, e não aquilo que os homens estão querendo impor para você. Eu não estou falando de você ser alguém briguento. Estou falando de você pegar a palavra, entender o que ela fala e dizer: eu sou livre. Deus me libertou para que eu pudesse viver para Ele, para que eu pudesse viver nas mãos dEle, e não nas mãos de homens, fazendo a vontade de homens. Você tem que agradar a Deus, irmão. Amém? Então Deus, Ele não abre mão da sua liberdade para que você viva escravo de vontades humanas erradas. Todos nós aqui estamos cheios de vontades humanas erradas. E Deus não abre mão da sua liberdade para você viver escravo dessas vontades. Às vezes, querido, eu vou querer que você vá para um lugar, e não é para aquele lugar que você tem que ir. Eu vou cair no buraco, você vai cair junto comigo? Eu estou andando como ovelha desviada e você vai seguir o mesmo caminho que eu? Querido, eu estou te ensinando, sabe o que? A você ouvir a Deus, a conhecer a vontade dEle, e sobre tudo e sobre todos, andar nisso. Não tem nada a ver, querido, com você não obedecer a autoridades que Deus estabelece com a sua vida, sobre a sua vida. Não tem nada a ver em você ser não estou falando de rebeldia, querido. Entenda, porque pessoas mal intencionadas ouvem coisas como essa, e elas são mal intencionadas, e elas interpretam do jeito que querem e vivem do jeito que querem. Liberdade sem responsabilidade não adianta de nada. Você é livre para ser responsável. O que é ser responsável? O que é ser responsável? É fazer a vontade que Deus te chamou para fazer. A vontade de quem? E não minha.
dele e não minha. Agora, se eu, instruído por Deus, te oriento dentro da vontade dele, faça o que eu estou te dizendo. Amém? Se o que os outros querem para você te rouba a liberdade de Deus, saia disso. Seja relacionamentos, seja qualquer coisa. Se o que as pessoas querem para você está te roubando da liberdade de Deus, saia disso. Meu irmão, eu não queria falar, mas vou ter que falar. O trem para roubar pessoas da vontade de Deus é o tal do relacionamento. Sabe por quê? Porque no relacionamento um sempre tenta fazer a vontade do outro, ou dependendo do lado e a genialidade, às vezes mais do homem, e eu acho que o homem é pior do que a mulher nesse sentido, porque o lado masculino do homem, dominador, muitas vezes quer com que a mulher faça o que o cara quer, e às vezes a gente é bruto. É ou não é, mulheres? É ou não é, mulheres? Às vezes a gente é estúpido, tem que fazer a minha vontade. Não funciona assim. Ou é de comum acordo, ou é num consentimento, ou nada flui. Mas o negócio para atrapalhar a liberdade das pessoas é o tal do relacionamento. Meu irmão, as pessoas trocam comunhão, porque, querido, Deus não, pelo amor do Pai Celestial, Hebreus 10, 25, Deus não abre mão de comunhão, de congregação, Deus não abre. Aí as pessoas se envolvem em relacionamentos, elas trocam comunhão, elas trocam Deus, elas trocam a presença dos irmãos, elas trocam intimidade umas com as outras. Sabe para quê? Para viver a vontade do outro. Eu tenho que fazer a vontade do meu namorado, tenho que fazer a vontade da minha namorada. Peraí, é o seu namorado que te salva? Foi o seu namorado que te chamou, que te convocou, que te viu antes da fundação dos séculos, que preparou o plano de Deus e o propósito de Deus para a sua vida? Foi Ele? Então por que você fica tentando viver a vontade que Ele quer impor para você? Por que você fica tentando viver a vontade que o seu pai e a sua mãe impõem para você? Você deve respeito e honra a seu pai e sua mãe, sim, mas você nunca deve parar na vontade deles, porque existe uma vontade maior do que a deles para você viver. Talvez você não perceba uma coisa, mas existem dois tipos de cobranças sobre nós. Uma é aquela que nós temos ao nosso próprio respeito, e a outra é aquele tipo de cobrança que as pessoas trazem sobre nós, aquela que os homens nos fazem. E não é fácil, querido, você ter que viver debaixo de cobranças. Sabe quando eu começo a cobrar você? Quando eu quero que você viva o que eu desejo que você viva. Repara as suas cobranças com as pessoas. Se é alguém que gosta de cobrar demais, começa a reparar que o que você está cobrando, na maioria das vezes, é o que você quer que a pessoa viva, e não aquilo que Deus quer que a pessoa viva. É difícil você viver debaixo de cobrança, irmão. É a mesma coisa de você estar no fundo do mar, amarrado com uma âncora de um grande navio na sua perna, e você tentar subir. É difícil. É difícil você tentar andar com as pessoas, colocando carga sobre você. Meu irmão, sai dessa vida de cobrança. Para de ficar cobrando os outros, para de ficar cobrando o seu cônjuge, para de ficar cobrando as pessoas. Pastor, vou fazer o que então? Seja os olhos de Deus para aquela pessoa, para que ela possa enxergar o que ela precisa, porque quando o outro enxerga o que precisa, você não precisa ficar cobrando ninguém. Eu não estou falando de ser responsável, irmão.
Eu não estou falando de deixar de ensinar o que a pessoa precisa aprender para que ela possa viver, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de cobranças que as pessoas põem sobre nós para nos fazer viver o que elas querem. Quer ver uma coisa? Vou voltar no relacionamento. Namorado vira para namorado e fala assim: você só me ama se você dormir comigo. Você está fazendo o que nesse relacionamento? Com um indivíduo desse? Eu tinha que ter saído fora há muito tempo. Pastor, mas eu não tenho esse relacionamento. Então guarda essa palavra para que você, o dia que encontrar uma pessoa assim, na mesma hora, saia da presença dela. Porque se você deixar, querido, muita gente te levará a viver a vontade delas. Se você deixar, eu vou te levar a viver o que eu quero. É simples. E a sua liberdade, querido, não está na vontade do outro. Diga-se comigo: a minha liberdade. Diga mais forte: a minha liberdade não está na vontade do outro. Você entende que a vontade do outro não te liberta, muitas vezes te escraviza? A vontade do outro muitas vezes é uma limitação para você. Ser livre é uma das maiores dádivas que nós recebemos, irmão. A pessoa está na cadeia. Pergunta o que ela quer. Liberdade. Ou não? A pessoa que está na cadeia, que gosta daquele lugar, ela tem um sério problema. Ou não tem? Então ser livre é uma das maiores dádivas que nós recebemos. E muitas vezes nós, agora ouça o que eu vou te dizer, muitas vezes somos nós, é quem? Que escolhemos nos fazer ou agradar a homens. Nos escolhemos fazer escravo de homens. Às vezes você procura com a sua própria mão, ficar na mão dos outros. Às vezes você procura com as suas próprias forças ficar escravo de alguém. E você sabe, você já fez isso algumas vezes. Se você parar para observar, você vai ver que você já fez isso algumas vezes. Não seja escravo de pessoas só para querer agradá-las, amém, querido? E existe um perigo em você tentar agradar os homens. E o perigo é você deixar de fazer o que Deus quer apenas porque um homem quer. Cuidado, irmão. Cuidado. Porque recompensa você tem. Que recompensa você quer? Você quer chegar diante de Deus e receber recompensa? Porque Jesus disse para o servo fiel. O que é o servo fiel? É o que buscou fazer a vontade. De quem? De Deus. Vem cá, entra para o gozo do teu Senhor e recebe a sua herança, a posse da sua herança. Quer receber recompensa? Você vai ter que aprender a agradar a Deus acima de agradar os homens. Guarda o que eu vou te dizer, querido. Não busque. Eu disse o quê? Aprovação de homens. Busque a aprovação de Deus. Olha, nós não precisamos viver suprindo exigências de ninguém. Basta nós aprendermos a fazer a vontade de Deus, e o resto ou se encaixa ou se espalha.
Ah, mas estão me exigindo. Lá no meu trabalho estão me exigindo. Sua relação lá é patrão e empregado. Faz o que estão te mandando. Mas no que diz respeito à sua vida espiritual, é outra história. Você não precisa, querido, viver debaixo de exigência de pessoas. Porque é um fardo pesado. Pastor, eu vou fazer o quê? Descobre a vontade de Deus, irmão. E busca vivê-la. Sabe por quê? Porque ou as coisas, elas vão se encaixar, ou elas vão se espalhar. Ou é junto ou espalha. Porque é impossível. Eu disse o quê? Você fazer essas duas coisas. Agradar a Deus e agradar aos homens. É impossível. Não do modo de Deus. Porque para você agradar os homens da maneira como Deus quer, você vai ter que agradá-lo. Agora, para você agradar os homens do jeito que quer, você vai ter que desagradar a Deus. Você vai ter que escolher o que você quer agradar. Nas mãos de quem você quer ficar. Amém? Eu pedi para você abrir a Bíblia, vamos lá. Vamos ler aqui, senão vamos chamar de herege. Gálatas 1, verso 10. O tema dessa palavra, João: não busque a aprovação de homens, busque a vontade de Deus. Se você buscar a vontade de Deus, meu querido, Deus irá te aprovar diante das pessoas. É diferente. Gálatas 1:10, Paulo disse aqui assim: acaso busco eu agora a aprovação de homens ou a de Deus? Isso é uma pergunta, tem uma interrogação aí. Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Amém? Só até aqui. Não troque a verdade de Deus por causa de vontades humanas que estão fora dessa verdade. Vou repetir. Não troque a verdade de Deus por causa de vontades humanas que estão fora dessa verdade. Se você ler aqui a epístola de Paulo aos Gálatas, Paulo estava tendo um problema, porque algumas pessoas entraram na igreja de Gálatas e começaram a pregar um outro evangelho, e Paulo teve que lidar com isso. Aí Paulo começa a falar ali com os Gálatas. Nós vamos ler uma passagem aqui que está no capítulo 2, capítulo seguinte, mas Paulo teve que tratar aquilo, porque começaram a pregar um outro evangelho, a perverter a fé dos irmãos. E Paulo, vou tentar interpretar o que Paulo estava tentando dizer para eles. Olha, era como se Paulo estivesse dizendo assim: o evangelho que eu preguei para vocês não é um evangelho que vai agradar a homens, é um evangelho que vai agradar a Deus. O que vocês estão ouvindo aí não é o evangelho que eu preguei para vocês. Tem pessoas aí tentando escravizar vocês. Tem pessoas aí tentando levar vocês de volta para um lugar de escravidão. Paulo estava falando da lei, porque eram judeus que haviam entrado dentro da igreja de Gálatas e estava tentando fazer com que o povo voltasse a viver a lei. E o evangelho que Paulo pregou não foi o evangelho da lei, foi o evangelho da graça de Jesus. E Paulo estava preocupado com que os irmãos continuassem vivendo livremente. Mas homens se introduziram dentro da igreja, querendo com que a igreja fizesse a vontade deles, voltassem a observar os mandamentos de Moisés, se circuncidassem, voltassem a praticar o que Moisés havia determinado. Aí Paulo teve que combater isso. Aí lá no capítulo seguinte, no verso 2, no capítulo 2, no verso 5, Paulo diz assim, que nem por um momento, olha isso, Paulo diz que nem por um momento eles cederam ou se submeteram a essas pessoas para que a verdade do evangelho permanecesse no meio deles. Agora preste atenção, Paulo viu que tinha pessoas tentando roubar a liberdade da igreja. Paulo viu que tinha pessoas tentando fazer com que a igreja vivesse segundo o que eles queriam.
E Paulo disse assim: olha, por nenhum momento sequer nós cedemos à vontade dessas pessoas, nós nos submetemos a essas pessoas. Meu irmão, é exatamente isso que você tem que fazer com pessoas que tentam roubar a sua liberdade. Você não tem que se submeter a elas. Ah, pastor, mas e se for você, meu irmão? Se eu estiver enganado em algum momento, eu ou qualquer um outro aqui estiver enganado em relação à vontade de Deus para a sua vida, você pode ter certeza de uma coisa: não é por má intenção. Talvez é por uma falta de entendimento, mas nunca jamais por má intenção. Porque quem age com má intenção para tirar a sua liberdade, não conhece a Cristo. E aqui eu tenho certeza que todos eles conhecem a Cristo. E aqui ninguém intencionalmente vai tentar tirar a vontade de Deus da sua vida. A gente pode até falhar com você, às vezes a gente até pode te dar uma direção errada. E depois o Senhor fala com a gente: você está errado, você mandou a pessoa ir para onde eu não queria, ela se estrupiou porque você deu uma direção errada. Mas nós jamais faríamos intencionalmente para prejudicar você. Meu querido, eu vou usar uma frase que não é minha: eu prefiro errar no excesso de zelo do que na falta dele. É melhor às vezes eu dizer algo para você por estar sendo zeloso, do que ficar calado e ver você andar de qualquer jeito. O ideal mesmo, sabe o que seria, irmão? Você aprender a ouvir Deus, descobrir o coração e a vontade dele, para que você possa viver livre na vontade dele, até mesmo quando eu, como seu pastor, estiver enganado. Não, eu vou repetir, eu quero que você olhe para mim. O certo é você aprender a ouvir a Deus e descobrir a vontade dele, para que você viva livre, até mesmo de mim, quando estiver equivocado em relação à vontade de Deus para a sua vida. Porque, querido, eu vou falhar com você. Eu erro o caminho. Se eu erro o caminho que eu tenho que conhecer para mim, você acha que eu vou acertar para você? Claro, pela graça de Deus, muitas vezes Deus nos dá a direção. Mas o seu caminho diz respeito à vontade dele com você. Eu não tenho que ficar metendo o dedo lá, a colher de pau, é aqui, miséria, é aqui que você tem que andar. Não, você tem que ouvir de Deus onde você tem que andar, criatura. Mais uma vez, eu não estou falando de você não ouvir os seus líderes. Eu não estou falando, eu não vou fazer o que o pastor está me falando. Não é isso. Eu estou falando para você ouvir a voz de Deus acima da minha. Porque, querido, não é certeza que você vai ficar aqui a vida inteira. Talvez daqui 1 ano, 2 anos, você arruma uma briga com alguém, aí você vai embora daqui, aí você vai para outro lugar, aí você não aprendeu o que você precisa, aí chega lá, você se torna escravo de homens, porque você não aprendeu a ouvir a voz de Deus. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus acima da minha. Amém? Agora ouça. Se as pessoas estão te fazendo negociar o evangelho, ou se submeter a outra coisa que não seja verdade, para que você faça o que elas querem, abandona a presença dessa pessoa o mais rápido possível. Porque quem te faz negociar princípios não vai te levar para o céu. Quem faz te abrir mão de verdades não está nem aí com a sua salvação, e a sua salvação diz respeito a você e Deus, e a mais ninguém. Caia fora do convívio dessa pessoa, porque ela é uma má companhia que está corrompendo um bom costume. Está te fazendo negociar o evangelho? Está te fazendo abrir mão de princípios? Está te levando a viver a vontade dela e não a de Deus? Saia fora disso em nome de Jesus,
Pastor, mas não tem ninguém assim. Mas você vai encontrar pessoas assim no seu caminho. E na hora que você enxergar isso nelas, das duas uma: ou você leva elas para Deus, ou você sai da presença delas, porque senão elas vão te tirar da presença de Deus. Se a sua salvação vale mais, se fazer a vontade das pessoas vale mais do que a sua salvação, então te prepara para ir para o quinto dos infernos. É sério. Querido, se tem uma coisa, eu estou terminando, mas vamos ceiar. Se tem uma coisa que você encontrará no seu caminho, são pessoas que tentarão te trazer para elas e te levar a viver do jeito que elas querem. Você vai encontrar, um monte de gente assim. Ai, você não vai gostar do que eu vou dizer, mas você vai encontrar um monte de gente que será cela para você. Você vai encontrar um monte de gente que vai tentar te prender. Meu filho, você já esteve numa cela um dia, de prisão, espiritual, emocional. Você já esteve. Jesus abriu, e Ele tirou você de lá. Você vai deixar pessoas te levarem de novo para dentro de uma cela? Pessoas que querem te prender dentro delas. Não fica preso dentro de ninguém não, irmão. E viver tentando fazer a vontade dos outros é viver preso dentro dessas pessoas, porque você vai tentar o tempo todo agradar homens. O apóstolo João, ele passou um problema na igreja com um cara chamado Diótrefes. Olha o nome do miserável, Diótrefes. E a Bíblia diz lá em 3 João, 3 João capítulo 1, fala desse Diótrefes. Gaio era o cara que João havia deixado como responsável pela igreja, para cuidar da igreja. Era como se fosse um pastor, um presbítero, Gaio. E João escreve para esse cara, falando a respeito, escreve para Gaio falando a respeito de Diótrefes. E João fala assim que esse tal de Diótrefes, ele queria ser o cara mais importante da igreja. E João diz assim: olha, Diótrefes, além dele resistir a gente, ele não aceita ninguém que a gente manda aí. E tem algo mais, ele quer ter a proeminência de todos. Ele quer ser o cara mais importante, ele quer trazer a glória para si, ele quer trazer pessoas para si, ele quer com que pessoas façam a sua vontade. E João diz mais, e tem mais. João falou assim: além dele não nos receber, as pessoas que vêm para a igreja, ele expulsa elas. Porque ele quer fazer com que as pessoas vivam o que ele quer. E quem não vive da maneira como ele quer, ele expulsa as pessoas. Aí João fala assim: se eu for aí, eu vou pegar esse cara. João escreve para Gaio. Ele diz assim: se eu for aí, eu vou pegar esse cara e vou mostrar para ele o mal que ele tem feito. E João ainda fala assim: ele tem feito mais. Ele ainda tem falado mal da gente. Olha só, irmão, a petulância desse cidadão. Se introduzir no meio da igreja do Senhor, querer com que a igreja faça a vontade dele, trazer pessoas para si. Irmão, ouça o que eu vou te dizer, qualquer homem ou qualquer mulher que se diga de Deus, que te traz para si, não é de Deus. Qualquer líder espiritual, o fim de qualquer liderado, de qualquer discípulo, de qualquer pessoa que o siga, não é ele, é Deus. Não é ele. Pedro e João,
A sombra de Pedro e João curando pessoas. As pessoas chegaram diante deles para adorar. Pedro e João virou. Opa, não olha para nós não, olha para ele. É para ele. Diótrefes aqui estava querendo trazer pessoas para si, para que pessoas vivessem a sua vontade. Isso é escravidão. Amém? Igreja é um lugar de liberdade. Vamos terminar. Pastor, o que eu faço então? Convém você descobrir o que agrada a Deus e buscar viver isso. Porque aí, querido, a sua vida vai ser uma vida de moderação. Diga moderação. Ponto. O que é moderação? Você vai saber a hora de agradar a Deus, você vai saber a hora de se submeter a pessoas, de abrir mão da sua vontade. Moderação. Então você tem que buscar, querido, é descobrir o que Deus tem e você buscar agradá-lo. Não fica correndo atrás de aprovação de terceiros. Tem pessoas que fazem as coisas com medo, pensando se o A, o B ou o C vai aprovar o que ela está fazendo. Ai. Tem gente que perde a alegria. Meu irmão, coisa ruim. Pensa num negócio ruim, é viver tentando agradar pessoas. Tem gente que perde a liberdade por causa de outras. Tem gente que perde a alegria, liberdade. Não, tem gente que perde a alegria por causa de outras, porque ela quer agradar o fulano. Aí o jeito dela de alegre não agrada o fulano. Aí para agradar o fulano, para ela ficar bem com o fulano, para ela ser aceita pelo fulano, para ela ser aprovada pelo fulano, ela tem que ficar triste, porque o fulano quer ver ela triste. Aí ela perde a alegria. Não perca a sua alegria por causa de ninguém não, irmão. Se o nego chupou limão, deixa ele com cara azedo e você continua alegre, porque a alegria do Senhor é a sua força. Você quer ficar fraco? Coisa ruim é viver amarrado nas pessoas, irmão. Meu Deus do céu. Viver preso nelas. Fardo pesado e cansativo. Sabe? Faz o que eu quero, senão nada vai acontecer. Não, sai disso. Amém? A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. É diferente da nossa vontade. Amém, querido? Você recebe essa palavra? Então não deixe de ser o que você precisa para ser o que as pessoas querem que você seja. Glória a Deus. Vamos ceiar? Fica de pé no seu lugar.